Muito bem, dando continuidade na nossa aula de sistema respiratório, falaremos agora da laringe, ok? A laringe, ela vem logo em seguida da faringe. Se a gente pensar numa sequência de órgãos, a gente falou do nariz, da cavidade nasal, faringe e agora a laringe. Lembrando que chegando na faringe, existe o caminho para o ar e o caminho para o alimento. A laringe ela é mais superficial no pescoço, tá? Ela está localizada na parte anterior do pescoço. Ela tem como funcionar como uma válvula, tá? Ela não é uma válvula, ela funciona como se fosse uma válvula que fecha a laringe para que ocorra a passagem do alimento para o esôfago. Então, durante a deglutição, que é o ato de engolir, né? Durante a deglutição, ela funciona como se fosse uma válvula. Ela também permite que a passagem do ar ocorra, como se ela fosse algo permeável à passagem do ar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a laringe, ela mantém a via aérea aberta devido às suas cartilagens. E ela também fecha essa via aérea para que o alimento não entre dentro dela durante a deglutição. E uma terceira função é a vocalização. A nossa laringe não é exclusiva do sistema respiratório. Por quê? Ela participa da formação do som. Esse som que será articulado na boca, através da abertura e fechamento da boca, da movimentação de língua, movimentação de lábios, assim por diante, formando então as palavras. A laringe ela tem essas funções. A laringe ela está localizada, se a gente quiser saber a altura dela, entre a terceira vértebra cervical e a sexta vértebra cervical. Ela termina na altura da sexta vértebra cervical, no mesmo ponto em que acaba a faringe. Está escrito errado aqui. Onde acaba a faringe. Tranquilo? Ela tem um esqueleto de cartilagem. Então a gente vai ver um esqueleto de cartilagem. A maioria dessas cartilagens são cartilagens do tipo hialina, que é uma cartilagem mais estrutural, mas eu também vou encontrar cartilagem elástica. Ela tem articulações. Essas cartilagens, elas formam articulações, elas se unem. Essas articulações são sinoviais. E como eu tenho articulação sinovial, eu preciso de músculos. Os músculos da laringe são divididos em músculos extrínsecos e músculos intrínsecos. Esses primeiros movimentam a laringe como um todo, por exemplo, a laringe sobe ao deglutir, e esse segundo grupo de músculos movimentam as articulações da laringe, tá? Para fazer a movimentação, por exemplo, da cartilagem em relação à outra, e dessa forma tensionar ou relaxar o que a gente chama de prega vocal. A gente vai observar que existe uma prega chamada de prega vocal, e o ar, quando passa por ela, tensiona essa prega, formando o som. Tranquilo? Se a gente olhar aqui nessa figura, representa a localização da laringe. A gente observa que a laringe está na parte mediana do pescoço. Logo abaixo a ela, eu tenho a traqueia. E aqui, nesse ponto, a gente tem a laringe. Observe que a laringe tem uma relação muito próxima com a glândula. Essa glândula do sistema endócrino é chamada de glândula tireoidea, tá ok? Glândula tireoidea. Essa relação, ela só é anatômica, não é uma relação funcional. Tranquilo? A gente vê grandes vasos passando lateralmente aqui. Eu tenho a artéria carótida comum se dividindo em artéria carótida interna e externa. Então, se a via aérea é obstruída, a gente consegue perceber porque o médico consegue acessá-la a partir do pescoço, porque a laringe é mais superficial. Vamos falar
das cartilagens da laringe. Então vamos montar esse esqueleto de cartilagem. Para você entender bem, ó, vou fazer uma linha aqui. Daqui para baixo eu tenho traqueia. E daqui para cima está a nossa laringe. Então a laringe é este conjunto de cartilagens. Eu tenho aqui uma vista anterior e do outro lado uma vista posterior. O que eu vejo aqui são só as cartilagens da laringe. Falta ainda a recobrir com mucosa e a musculatura, né? Então é somente cartilagem que a gente vê. Essa cartilagem maior, em que eu estou fazendo o seu contorno, é a chamada cartilagem tireoide. Então eu tenho aqui uma cartilagem, não confunda com a glândula tireoide, tá? Essa cartilagem é chamada de tireoide. Se a gente olhar numa vista posterior, a gente observa que essa cartilagem é aberta e ela tem uma relação com as outras cartilagens, mas ela é aberta. Se você não conseguir entender o desenho, imagina um livro semi-aberto. Parece essa cartilagem, parece um escudo. Para falar a verdade, esse nome tireoide, tíreo vem de escudo, oide é formato. Ela tem um formato de escudo, um escudo utilizado no exército romano antigamente, tá ok? E aí por isso deram o nome dela de tireoide. É a maior cartilagem da laringe. Ela é ímpar, ela é única, uma só. A gente observa essa cartilagem, ó. Vamos apagar aqui para não ficar poluído. A gente vai ver essa cartilagem, a gente observa que ela tem um corno superior, um de cada lado, e um corno inferior, um de cada lado. Tá aqui, ó. Corno. Porque corno vem mesmo de chifre, né? Então eu tenho aqui o corno superior e aqui o corno inferior. Esses cornos são essas extensões para baixo e para cima que permite com que a cartilagem se articule em outros pontos. Além desses cornos, eu vou enxergar uma incisura. Essa incisura é chamada de incisura tireoide superior. Vamos apagar o corno aqui, ó. Superior, opa. Tireoide superior. E aqui embaixo, essa aqui seria inferior, tá? Vamos anotar só de cima. Estou falando devagar para você poder acompanhar, sem pressa. Vamos apagar então. O que a gente viu foi que a cartilagem tireoide apresenta o corno superior, o corno inferior e essa incisura tireoide superior. Esse ponto aqui da nossa cartilagem tireoide, eu vou mostrar ele numa figura lateral. É esse ponto aqui, ó. Tá? Então você vê o corno superior aqui e o corno inferior. Essa aqui é a lâmina da cartilagem. Então tem uma lâmina direita e uma lâmina esquerda. Agora vamos nos atentar a esse ponto. Esse ponto é esse carinha aqui, ó. Eu tenho uma lâmina de um lado, outra lâmina do outro lado. O que eu quero é dar nome a esse ponto. Esse ponto é chamada de proeminência. Se o português estiver errado aqui, eu corrijo depois. Proeminência laríngea da cartilagem tireoide. A proeminência laríngea é esse ponto mais anterior da cartilagem. Você conhece ele no dia a dia como gogó ou pomo de Adão, porque acreditava-se que, devido ao fato do Adão ter comido a maçã, ela ficou entalada aí. Tudo bem? Então eu tenho a cartilagem tireoide, a lâmina, os cornos, corno superior, corno inferior, as lâminas, a incisura tireoide superior e a proeminência laríngea, que é extremamente palpável aí na região anterior do seu pescoço. Uma outra cartilagem importante, também ímpar, é essa cartilagem em formato de folha. Essa cartilagem em formato de folha é a chamada epiglótica. O nome da cartilagem é epiglótica. Quando ela for revestida por mucosa, aí você pode chamá-la de epiglote.
mas só a cartilagem epiglótica. Ela tem o pecíolo, que é esse finalzinho dela aqui, ó, parece o cabo da folha, e ela é cheia de furinhos para passagem de inervação aqui. A cartilagem epiglótica, ela é elástica. Ela não é cartilagem hialina como a tireoide, por exemplo. A tireoide, por ser cartilagem hialina, ela pode passar por um processo de calcificação. Já não acontece a mesma coisa com a epiglótica, porque ela é uma cartilagem elástica. Observe que a cartilagem epiglótica, o seu pecíolo se posiciona atrás da cartilagem tireoide, tá ok? Cartilagem epiglótica. Vamos olhar a cartilagem epiglótica numa vista lateral. Então, numa vista lateral, eu observo aqui, ó, que foi feito um corte nessa região. Então, vamos desenhar o corte aqui. E eu observo aqui a cartilagem epiglótica posicionada atrás da cartilagem tireoide. É essa cartilagem epiglótica que vai funcionar como uma válvula. Fica mais fácil de demonstrar essa ação mais lá para frente. Então, eu tenho a cartilagem epiglótica. Aqui a gente consegue ver só a sua parte superior, tá? Posicionada atrás desse osso, que é chamado de osso hioide. E de uma membrana que a gente fala mais para frente. A terceira cartilagem, também ímpar, também única, é essa cartilagem aqui, chamada de cartilagem cricóidea. A cartilagem cricóidea, ela vai ser representada como se fosse um anel. A palavra cricóidea significa em forma de anel, um anel de sinete, tá ok? Essa parte anterior da cartilagem cricóidea nós vamos chamar de arco da cartilagem cricóidea. Vou apontar o arco aqui, ó. A gente está olhando o arco, que ela é mais estreita. E na parte posterior a gente vai observar que ela é mais ampla. Olha aqui a parte posterior, ó. Essa parte posterior, ela é mais ampla e é chamada de lâmina da cartilagem cricóidea. Então, a cartilagem cricóidea tem seu arco e a sua lâmina. Olhando numa vista lateral, eu tenho aqui em corte o arco e aqui a lâmina da cartilagem cricóidea. Tranquilo? Observe que a cartilagem cricóidea ela é mais estreita posteriormente e ela vai aumentando, vai se tornando mais ampla posteriormente. Essa daqui é a nossa cartilagem cricóidea. Em verde, eu tenho a cartilagem tireoide. Eu vou contornar só a cartilagem tireoide para você ver, ó. Tá aqui, ó, a cartilagem tireoide. Foi feito um corte aqui, ó, e a gente está olhando de lado, tá? Nessa figura que eu estou representando. Em azul, vamos circular só a nossa cartilagem epiglótica. Parte dela também foi cortada aqui, ó. Tranquilo? Então, eu vi a cartilagem epiglótica. Eu vi a cartilagem tireoide e a cricóidea. Faltando uma das cartilagens mais importantes. Agora, as cartilagens que a gente vai falar são cartilagens pares, tá? A gente observa aqui, ó, vamos apagar para não ficar poluído. A gente observa aqui pares de cartilagem. Esses pares aqui estão aqui, ó, representados. Então, eu vejo essa cartilagem, que ela é mais importante, tá? É essa mesma cartilagem que está apoiada na lâmina da cricóidea. Essa cartilagem aqui é chamada de cartilagem aritenoidea. A cartilagem aritenoidea, eu não sei porquê, mas ela recebe esse nome porque, segundo os anatomistas, ela tem um formato de jarro. Eu não sei como era o jarro antigamente, mas esse é o nome. Ela é como se fosse uma pirâmide, tá? Então, ela tem uma base, que é essa porção mais apoiada na lâmina, e um ápice, tá ok? Observe que no ápice eu vou ter mais cartilagens. Essas cartilagens
corniculadas ou coisas do tipo que você lê, para a gente não é tão importante. Vamos deixar isso aí para outros cursos. Tá ok? Então a aritenoide, ela tem dois processos. Vamos chamar a atenção aqui, ó. O processo ligamentar, mentira, chamar de processo vocal, porque vai se prender nele o ligamento vocal, e o processo muscular, porque vai se prender um músculo aí, a gente vê lá mais para frente, tá? Então a base está apoiada na cricóide, vamos ver numa vista lateral, tá aqui nossa cartilagem aritenoide. Essa cartilagem aritenoide tem um processo ligamentar, você já consegue ver o ligamento vocal preso nela, tá? E um processo muscular mais posteriormente. Ela está apoiada na lâmina, uma de cada lado. Observe nessa figura aqui, ó. Eu tenho duas cartilagens cricóides, aritenoides, perdão, apoiadas uma de cada lado na lâmina posterior da cartilagem cricóide. Tranquilo as cartilagens? Então a gente consegue ver aqui numa vista lateral, tá? As cartilagens. Observe o seguinte, eu tenho um ponto aqui, ó, em que ocorre a articulação do corno inferior da tireoide com a lâmina da cartilagem cricóide. Então nesse ponto existe uma articulação chamada de articulação cricotireoide. Essa articulação cricotireoide é uma de cada lado. Vamos observar aqui, ó, uma articulação cricotireoide, e outra articulação cricotireoide. São articulações do tipo sinoviais, tá? Se são sinoviais, tem cápsula, ligamento, tem líquido sinovial e permite movimento. Passa um eixo nesse sentido aqui, ó, permitindo o movimento. O eixo passa nesse sentido. Então a cartilagem consegue fazer esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, tá ok? Nessa vista aqui, como se fosse para cima e para baixo, fazendo esse movimento aqui, ó. É como se ela viesse para cá e ficasse aqui mais para baixo, tá? Depois tem uma figura que representa melhor. Então eu tenho duas articulações aqui e outras duas articulações aqui, ó. Essas outras duas articulações também são articulações sinoviais e são as articulações cricoaritenoides. Porque são articulações entre a cricóide e as aritenoides. Então eu consegui ver já nesse momento da aula as cartilagens que formam a minha laringe e as articulações que tem. Existe um ponto onde a articulação ocorre. É isso que você tem que saber. Quais são os pontos? Quais são as cartilagens envolvidas nessas articulações? Por que é importante saber a articulação? Porque eu vou saber que elas vão se movimentar. Tranquilo? Então, para você não perder o raciocínio da aula, que eu sei que ela é um pouquinho extensa, a gente falou das cartilagens, a gente falou das articulações, agora a gente fala das membranas e dos ligamentos. Observe aqui o ocioide. Então, tem aqui o osso ióide. E aqui a nossa cartilagem tireoide. Observe que da cartilagem tireoide sai uma membrana que vai obstruir toda essa região anterior aqui, ó. E vai se prender no ocioide. Essa membrana que eu vou pintá-la de vermelho, ó, tem um orifício aqui e outro orifício aqui. Essa membrana é chamada de membrana tireoide. Membrana tireoide. Tá ok? Essa membrana recebe esse nome porque ela sai da cartilagem tireoide e vai em direção ao ocioide. Essa membrana tireoide, ela é reforçada nessa região anterior aqui, ó. Nessa região anterior, você pode chamar essa porção de ligamento tireoide mediano. E aqui os tireoides laterais, tá? Mas toda a membrana, é assim que a gente vai estudar, é a membrana tireoide. Esses dois orifícios aqui, ó, que a gente consegue observar na vista inferior, é para o nervo
laríngeo, que vai passar ali, tá? O nervo laríngeo superior, que vai fazer a inervação de um músculo e levar a inervação sensitiva para essa região. Levar, né? Ou trazer informação para o sistema nervoso. Então a gente tem a membrana tireoide. Outra membrana importante, que a gente vai delimitar aqui, ó, vai ser essa entre a cartilagem cricóidea e a cartilagem tireoide. A gente vai observar aqui, ó, uma membrana que também é mais espessa nessa região anterior aqui, ó. Essa membrana é chamada de membrana cricotireoide, porque vai da cricóidea para a tireoide, tá ok? Esse ligamento aqui é o mais importante, ó, essa porção aqui. Aí você vai chamar essa porção de ligamento cricotireoide mediano, tá? Muitas vezes é esse ligamento cricotireoide mediano que o não cirurgião, uma ocorrência mais grave, uma urgência, se você não tem um centro cirúrgico, por exemplo, vai fazer a incisão aqui para fazer a intubação do paciente. Vai fazer a chamada cricotireoitomia, para fazer a ventilação do paciente, tá ok? Um outro ligamento nessa região vai conectar a cricóidea à primeira cartilagem traqueal, ó. É esse outro ligamento aqui em verde agora. Esse outro ligamento é chamado de ligamento cricotraqueal. Por que cricotraqueal? Porque vai conectar, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó, cricotraqueal. Vai conectar a cartilagem cricóidea a primeiro anel traqueal, primeira cartilagem da traqueia. Tranquilo? Então a gente conseguiu ver aqui, ó, a membrana tireoide e a membrana, o ligamento cricotireoide mediano, além do ligamento cricotraqueal. Numa figura lateral, a gente consegue ver a membrana, vamos colocar uma cor mais, a membrana tireoide. Eu sei que confunde muito agora, fala tireoide e tireoide. E aqui o ligamento cricotireoide mediano, tá ok? E aqui o ligamento cricotraqueal. Observe que a gente pegou as cartilagens e agora está fechando esses espaços com membranas, tá? Um outro ligamento importante a gente já consegue observar aqui, ó, sai do processo vocal e vai em direção à tireoide. Esse ligamento aqui, ó, vou fazer ele em outra cor para chamar a atenção, em vermelho, é o ligamento vocal, extremamente importante, hein? Esse aqui é o nosso ligamento vocal. O ligamento Só um minutinho que o outro iPad aqui tá tecnologia. O ligamento vocal, ele vai ser o esqueleto, entre aspas, da prega vocal, que é o que você conhece como corda vocal, tá ok? Existe um ligamento tíreo-epiglótico aqui, ó, que conecta a cartilagem epiglótica. Você pode anotar aí, ó, tíreo-epiglótico, que conecta a cartilagem epiglótica à tireoide. Tranquilo? Então eu fiz, o que eu fiz, né, para a gente continuar acompanhando, ó. Eu peguei as cartilagens, mostrei as cartilagens individuais e agora eu mostrei os ligamentos, tá? É como a gente fez em aparelho locomotor lá. Primeiro estudou os ossos, depois os ligamentos. Para terminar essa parte de ligamentos, vem uma coisinha mais chata agora, mas que eu preciso falar. Então a gente observou aqui, ó, essa figura, para você entender, é um corte no plano sagital mediano. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer bem devagar para você acompanhar. Eu vou fazer um corte nessa região e vou olhar de lado, tá? Eu vou olhar nessa região, vou fazer um corte. Então toda essa parte aqui eu retiro.
Aí eu olho de lá para cá. Vamos ver como que fica. Eu tenho, então, a cartilagem tireoide aqui, que eu já sei tudo sobre ela, tá? A cartilagem aritenoide. E eu sei que da cartilagem aritenoide vem um ligamento aqui, chamado de ligamento vocal. Tranquilo até aqui? E eu sei também que da cartilagem cricóidea para a tireoide eu tenho um ligamento cricotireoide mediano. Tá ok? Aqui eu tenho a cartilagem epiglótica. Então vou colocar os nomes aqui dos bois para a gente não se perder. Cartilagem epiglótica. E aqui a nossa cartilagem, deixa eu só tirar daqui, ó, cartilagem tireoide. E aqui a nossa cricóide, tá? Então, nome das cartilagens. Esse ligamento aqui eu já conheço, ó, que é o ligamento vocal. Vou abreviar, ó, ligamento vocal. Observe que da prega desse ligamento cricotireoide, o nome dos ligamentos eu vou colocar em vermelho, para ajudar. Dessa parte mediana, eu chamei ele de ligamento cricotireoide mediano. Tá ok? Para você lembrar, ó, o cricotireoide mediano está aqui. Mas olha aqui em azul que continua. Essa porção lateral é o ligamento cricotireoide lateral. Esse ligamento cricotireoide lateral, vou fazer em azulzinho bem claro aqui, ó, ele vai em direção à prega vocal. E se prende na prega vocal. Observe então que esse espaço está fechado. Tá ok? Esse aqui em azulzinho é o famoso cone elástico. Esse cone elástico, ele se prende no ligamento vocal e vai fazer parte da prega vocal depois. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Continuando aqui, ó, esse outro ligamento que a gente está delimitando aqui, a gente já viu, que é o ligamento tíreo epiglótico. E aí faltou falar dessa membrana aqui, ó. Essa membrana, toda essa membrana que eu estou pintando em vermelho aqui, é a chamada membrana quadrangular. Então, vamos dar o nome a ela. É a membrana quadrangular. A membrana quadrangular, ela vai estar no seu ápice aqui, ó, nessa pontinha. Acho que eu vou substituir a cor aqui da pontinha para você saber, ó. Vou pegar em azul aqui, ó. Essa porçãozinha aqui da membrana quadrangular, você vai chamá-la de membrana. Vou apagar aqui o cone. Apagar não, ó. Vou fazer assim para você não depois tirar um printzinho aí. Tá ok? Ó, essa porçãozinha aqui é a membrana ou ligamento ário epiglótico, porque sai da aritenoide e vai para a epiglótica. Tá ok? E essa porção mais inferior dele aqui, ó, vai ser o ligamento vestibular. Agora eu vou apagar para não ficar muito cheio, ó. Vai ser o ligamento vestibular. Tá ok? O ligamento vestibular, ele vai junto com a membrana quadrangular e depois com a mucosa formar a prega vestibular. Então, dessa maneira, o que a gente fez, né? Eu sei que a aula é comprida, mas o bom é que você vai poder voltá-la várias vezes. Se ficar cansado, você dá uma pausa, vai lá, faz os abdominais e volta. Eu peguei as cartilagens, montei um esqueleto de cartilagem, passei os ligamentos e membranas, tá ok? E dessa forma a gente montou a laringe. Agora a gente precisa movimentar essa laringe. Então eu tenho uma sequência de músculos para que esses movimentos ocorram
para que a vocalização ocorra, a formação do som, por exemplo, ocorra. Ou para que eu possa fechar a minha laringe, por exemplo, para que o alimento passe. Ou abri-la para que o ar entre por ela, tá ok? Então a gente vai ter aqui uma sequência de músculos, ó. Eu tenho uma vista posterior, uma vista lateral com ela inteirinha e uma vista lateral com um corte, ó. Foi cortado esse ponto aqui. Nesse ponto foi cortado, tá ok? E aí eu tenho os músculos intrínsecos da laringe. Os músculos intrínsecos da laringe, eles vão receber o nome de onde eles saem para onde eles vão, tá ok? Então, o nome da musculatura pode parecer complexa, mas não é. Vamos lá, ó. Esse músculo aqui está saindo da cricóide e indo para a base da aritenoide. Então, eu tenho um músculo crico, aritenoide posterior. Tá ok? E aí, aqui do ladinho, ó, eu vejo outro músculo, tá? Esse outro músculo aqui de ladinho é o mesmo desse, ó. É esse aqui que eu estou vendo. Esse cricoaritenoide aqui, ó, vou fazer um círculo, vou apontar ele aqui na outra peça, na vista lateral. E eu tenho esse músculo aqui, ó, cricoaritenoide lateral. Então, eu tenho dois músculos que saem da cricóide e vão para a aritenoide, só que aí o que diferencia um do outro é a posição dele. Um é posterior e o outro lateral. Então, o lateral é esse aqui, tá ok? E esse aqui é o posterior. Nessa vista posterior, fica muito mais fácil entender o posterior aqui. Tranquilo? Olha como é importante isso. Olha nessa figura aqui, ó. Nessa. Eu tenho o posterior vindo aqui nessa região, tranquilo? E o lateral vai estar aqui, ó. Então, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado. Vamos lá, continuar. Então, eu já vi o cricoaritenoide posterior e o cricoaritenoide lateral. Depois eu tenho um músculo aqui, ó, que sai da cricóide e vai em direção à tireoide, ó. É o nosso músculo cricotireoide. Então, eu tenho um músculo cricotireoide. Observe que ele pode fazer força nesse sentido da seta aqui, ó, movimentando a cartilagem tireoide nesse sentido, por exemplo. Tranquilo? Então, cricotireoide. Depois eu tenho dois músculos aqui, ó, são importantes. Esses músculos estão ligando uma aritenoide à outra. Eu sei que pode parecer confuso, mas eu vou voltar na imagem para você entender, ó, o que você está vendo aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho as duas aritenoides e agora eu vou colocar músculos nesse sentido, que é o que você vai ver lá, e músculos nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, são músculos que estão saindo de uma aritenoide à outra. Olha eles aqui, que bonitinho, ó. Eu tenho, então, um músculo aritenoide aritenoideo transverso. Por que transverso? Pela direção da fibra, né? A fibra é horizontal. E esse segundo aqui, ó, o aritenoide oblíquo. Tá ok? Observe que o aritenoide oblíquo, ele continua indo em direção epiglótica. Essa continuação do músculo aritenoide oblíquo, você pode chamar de músculo ário epiglótico. Tá? Olha ele aqui, ó, continuando aqui. Então, eu tenho um músculo ário epiglótico. Esse músculo ário epiglótico, ele vai continuar junto com aquela prega ário epiglótica aqui, ó, com ligamento ário epiglótico. Tranquilo? Então, a gente viu o ário epiglótico, o aritenoide oblíquo, o aritenoide transversus, o cricotireoide, o cricoaritenoide posterior, o cricoaritenoide lateral. Existem outros músculos aqui, ó, que a gente não mostrou, que não são tão importantes para a gente nesse momento, tá? Eu tenho aqui, ó, o tireoaritenoide, tá?
Vamos focar nesses que a gente mostrou. Então, a gente pegou as articulações, as cartilagens, os ligamentos e mostrou os músculos. Vamos olhar de cima agora essa musculatura. Ó. Eu estou vendo aqui a parte superior. Um músculo que eu ainda não tinha dito lá atrás, ó, ele está relacionado com a prega vocal, que é esse músculo que eu vou colocá-lo aqui em azul. Esse músculo que está relacionado com a prega vocal é o músculo vocal, tá? Esse músculo vocal extremamente importante para fazer o relaxamento da prega vocal, do ligamento vocal e evitar com que ele, sei lá, se tensione demais. Tranquilo? Então eu tenho aqui o crico aritenoide posterior, o crico aritenoide lateral, eu tenho aqui o cone elástico, tranquilo? O crico aritenoide lateral, o crico aritenoide posterior, eu tenho o aritenoide transverso, o aritenoide oblíquo nessa região, tá ok? Vamos ver as funções agora dessa musculatura na laringe. Eu tenho aqui a laringe e a gente vai observar como esses músculos agem na laringe. Então a gente vai ver a ação dos músculos, ó. A gente vai ver a ação desse primeiro músculo aqui, ó, que sai da cricoide e vai se prender na tireoide. É o músculo, vou colocar aqui por inteiro, ó, músculo cricotireoideus. Esse músculo cricotireoide, o ponto articular dele é aqui, ó, na articulação cricotireoide, tá? Então o que ele faz? Ele abaixa aqui, ó, a cartilagem tireoide, tá? Esse abaixamento da cartilagem tireoide acaba tensionando, alongando os ligamentos vocais. Beleza? Nessa outra figura aqui, a gente observa duas setas aqui, ó. Essa aqui é para indicar a contração muscular. E essa outra aqui vai indicar o que está acontecendo com a prega vocal. Então, quando ocorre a contração do músculo cricoaritenoide posterior, as pregas vocais se abrem. Tá vendo a distância entre uma e outra? Elas estão abertas. Agora, nessa outra figura, mostra o contrário, ó. Ação muscular e ação na prega vocal. Esse músculo aqui, ó, é o cricoaritenoide lateral. Então, quando ele contrai, o que ele faz? O fechamento das pregas vocais, tá? E depois eu tenho a ação dos músculos aritenoides, ó. Eu tenho o aritenoide transverso aqui. O aritenoide transverso, ele faz a adução dos ligamentos vocais, ó. Eles não encostam no outro, mas eles estão aduzidos. Tranquilo? E aqui os músculos vocais. Eu tenho o músculo vocal e o tiroaritenoide aqui. Vamos concentrar nesse aqui, ó, no vocal, no músculo vocal. O que ele faz? Ele faz o relaxamento da prega vocal. Ele faz o relaxamento do ligamento vocal, que é esse em azul aqui, ó. O ligamento vocal, ele relaxa. Observe a direção das duas setas. Então ele está aproximando essa musculatura e ao mesmo tempo relaxando o ligamento vocal. Tranquilo? Essa musculatura é bastante coisa, eu sei. Aqui uma vista posterior da nossa laringe aberta e a gente consegue observar aqui alguns espaços da laringe, tá? Esses espaços são importantes, ó. Eu vou voltar uma imagem aqui para eu ver se eu encontro melhor. Tá aqui. Essa prega aqui, ó, é chamada de prega arioepiglótica. Aí vem a epiglote e a outra prega arioepiglótica. Eu circundei aqui a abertura da laringe. Essa abertura da laringe é chamada de ádito. Abertura. Ádito da laringe. Tá ok? Então eu vou para aquela figura. O ádito da laringe foi cortado e foi aberto aqui. O que eu estou vendo agora foi tudo que eu revesti e mostrei lá atrás, ó. Eu tenho aqui o cone elástico, eu tenho aqui o ligamento vocal, a cartilagem aritenoide, a cartilagem cricoide, eu tenho a cartilagem epiglótica, a membrana quadrangular
e assim por diante. Desse outro lado aqui, é já revestido por mucosa. Então, tudo aquilo foi revestido por mucosa. O que é importante a gente ver aqui, ó, a formação das pregas. Eu tenho essa primeira prega mais superior, que vai ser chamada de prega vestibular. A prega vestibular também é dita como corda vocal falsa. Ela tem um papel importante na proteção, tá? da laringe. E essa mais inferior aqui, a nossa prega vocal, que está relacionada com a formação do som. Essa prega vocal, ela é chamada de corda vocal verdadeira. Tranquilo? Então, desse jeito, eu já consegui visualizar as pregas, prega vocal e prega vestibular. Vou delimitar, deixa eu ver a próxima figura se ela é melhor para fazer isso. Eu vou delimitar aqui, ó, a cavidade da laringe, tá? O que eu encontro dentro da laringe? Vou fazer isso lá na primeira folha. E aí depois eu volto para a imagem para você não se perder. Vamos delimitar os espaços que tem dentro da laringe. Então assim, ó, eu vou pegar o ádito, que você sabe que é aquela abertura, a prega vestibular, a prega vocal e a margem inferior da cricóide, que é aquela cartilagem em anel. Então eu vou ter os espaços, ó, entre o ádito e o vestíbulo, eu tenho um espaço. Entre o ádito e a prega vestibular, eu tenho um espaço chamado de vestíbulo da laringe. Observe que o vestíbulo da laringe é o espaço entre o ádito, a abertura da laringe e a prega vestibular. Depois eu tenho outro espaço, que é entre a prega vestibular e a prega vocal. Esse segundo espaço entre a prega vestibular e a prega vocal é chamado de ventrículo da laringe. Então, o espaço entre as duas pregas é o ventrículo da laringe. E por último, nesse eixo longitudinal, né? Por último, vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Entre a prega vocal até a margem inferior da cartilagem cricóidea, eu tenho a cavidade infraglótica. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei as cartilagens, montei a laringe, coloquei suas articulações, os músculos, movimentei. Agora eu estou vendo os espaços. Estou dando os nomes dos espaços dentro da laringe. Entre o ádito e a prega vocal, o nome é vestíbulo da laringe. Tá ok? Entre as duas pregas, vestibular e prega vocal, eu tenho o ventrículo da laringe. E abaixo da prega vocal, até o final da laringe, que é a margem inferior da cartilagem cricóidea, eu tenho a cavidade infraglótica. Todos esses espaços aqui são no eixo longitudinal, que eu vou mostrar lá agora para você. Ó. Vou pegar essa figura aqui e vou mostrar. Ó. Vestíbulo da laringe, tá aqui, ó. Vestíbulo da laringe. Só a abertura, aqui em cor de, sei lá que cor que é essa, só a abertura é o ádito. Então eu tenho aqui o ádito. Aqui eu tenho o vestíbulo. Depois eu tenho o espaço entre a prega vestibular e a prega vocal, o ventrículo. Tá? E aí, abaixo dela, até a margem inferior da cricóidea, toda essa outra cavidade aqui é a cavidade infraglótica. Entendeu? Entendeu? Diz que sim. Agora você deve estar se perguntando aí, porque você é observador, por que cavidade infraglótica? Porque agora eu vou mostrar a glote para você, que aí tem uma confusão muito grande, tá? Observe o seguinte,
todos aqueles espaços que a gente falou, eu tinha que estar olhando a laringe de lado, tá? Eu vou procurar uma outra imagem aqui que vai ser mais fácil de você entender, ó. Essa daqui, ó. Observe o seguinte, todos aqueles espaços que a gente estava falando eram espaços delimitados longitudinalmente. Agora eu estou olhando a laringe aqui de cima. Eu tenho aqui a prega vestibular, então ela está em cima, e aqui embaixo, ó, a prega vocal. Então você tem que entender, ó, vou desenhar aqui para você entender o que está acontecendo. A prega vocal estaria aqui, ó. Aí em cima dela está a prega vestibular. Como eu vou pintar a prega vestibular, ó, só sobra um pedacinho da prega vocal aqui para eu ver, que é esse que eu pintei aqui. Tranquilo? Ótimo. Esse espaço em azul, ó, esse espaço em azul entre as duas pregas vocais, esse espaço é chamado de glote. Então, nessa figura a glote está aberta e nessa figura a glote está fechada. Quando está fechada, essa fenda aqui é chamada de rima da glote. A palavra rima significa fenda. Então, é uma fenda formada pela glote. Beleza? Glote. Então, eu tenho o vestíbulo, o ventrículo, a cavidade infraglótica. E para eu ver a glote, eu tenho que olhar de cima o espaço, ó. Tá? Belezinha? Ótimo. Nessa figura, para a gente terminar, que você está assustado de ver tantos slides aí, ó, foi feito um corte aqui nessa figura, e eu observo que no ventrículo existe um acesso aqui, ó, chamado de sacúlo. Então, se você ler lá num livro sacúlo, fala, pô, o professor Ricardo não mostrou. Mostrei, tá aqui, ó. Só consegue ver num corte, tá? É um recesso que existe no ventrículo. Então, o ventrículo tá aqui, permite com que as pregas deslizem livremente. E aí aqui tem um recesso chamado de sacúlo. Tem umas glândulas aqui que liberam um certo lipídio para fazer a lubrificação da prega vocal. Então aqui você tem o sacúlo, tá? Muito bom, garoto. Tá acabando. Tira o cotovelo esquerdo da mesa aí que tá acabando, ó. Aqui só para mostrar a figura externa, ó, eu tenho 3 figuras. Uma vista lateral, uma vista anterior e uma vista posterior da laringe. Na vista posterior eu vejo aqui o ádito, tá? E aqui, ó, provavelmente só vejo a elevação da cartilagem cricoide. Tranquilo? Ótimo. Aqui uma região anterior, como a gente já havia visto, e aqui num corte. Aí no corte, ó, eu vejo a prega vestibular e a prega vocal. Aqui é o ádito, ó. E aqui é o final dela. Então aqui fica lindo de mostrar, ó. Vou mostrar o vestíbulo pintadinho, ó. Vestíbulo. Aí depois vem o ventrículo. Aí o ventrículo pintadinho de vermelho aqui para você. E agora, em pink, eu tenho a cavidade infraglótica. Só não dá para mostrar a glote, porque a glote eu tenho que olhar na direção da seta, ó. Eu tenho que pedir para o cara abrir a boca e olhar lá de cima. Beleza? Lindo, né? Aqui para mostrar a inervação da laringe. Todos aqueles músculos que eu mostrei, excetuando o cricotireoide, excetuando esse, ó. Todos os outros músculos vão ser inervados por esse nervo que desce aqui, ó. Esse aqui é o nervo vago. Aí ele vem e dá um nervo aqui, ó, recorrente, passa atrás do arco da aorta e sobe. Do outro lado ele vem, vai passar debaixo da subclave e sobe. Esse nervo aqui, ó, é o nervo laringo ou laríngeo recorrente. Tá ok? Laríngeo recorrente. E esse aqui é o nervo laríngeo superior. Observe que do laríngeo superior vai vir um ramo laríngeo externo e vai inervar o músculo cricotireoide. Todos os outros músculos são inervados pelo laríngeo recorrente.
só para mostrar a inervação motora, tranquilo? E a inervação sensitiva vem por cima do laringe superior também, que entra lá, a gente observou nesse orifício da membrana tireoidea, tranquilo? Aqui é para mostrar uma visão de uma laringoscopia indireta, tá? Eu tenho a glote aberta e a glote fechada. E eu observo aqui a cartilagem epiglótica, aqui vai estar as aritenoides e os ligamentos e pregas. Então, quando a prega, o ligamento é revestido, passa a ser chamada de prega vocal. Aqui para mostrar que durante um processo, por exemplo, de intubação, eu tenho que alinhar a faringe com a boca, o observador vai estar olhando nesse sentido, e aí ele consegue fazer com que o tubo, através de técnicas, entre na laringe e não vá para o esôfago. Tá? E aqui uma foto real, ó, de uma laringoscopia. Então eu tenho aqui a glote aberta, que lindo, ó. Aqui a cartilagem epiglótica e aqui a glote fechada. Tranquilo? E eu acho que desse jeito a gente conseguiu abordar toda a laringe, a parte de cartilagem e tudo mais, tá? Qualquer dúvida, você coloca lá, manda para mim através da representante ou coloca lá no EVA e a gente esclarece. O próximo vídeo é traqueia, tranquilo? Até o próximo vídeo. Abraço!